Muito bem, agora a gente bate um papo com o pessoal da SA Ciclismo, aqui da cidade de Casabranca, porque você sabe, né, você que está acostumado a andar pelas ruas aqui da cidade, não só em Casabranca, mas toda a região, né, o ciclismo realmente teve uma ascensão muito grande, principalmente na pandemia, e o pessoal fazendo muita atividade, muitas provas aqui na região. Por exemplo, nós tivemos no último final de semana uma etapa da Calangas Bikers na cidade de Poços de Caldas. E a gente vai bater um papo com o Tomás Sartori, que participou dessa prova, que o pessoal aqui de Casabranca conhece muito bem, e também com o Leonardo Buozzi, que é de Vargem Grande do Sul, mas está aqui participando pela equipe de Casabranca. Queria agradecer a participação de vocês dois aqui com a gente, muito obrigado mesmo. Bom, eu vou começar com o Tomás, né, que está liderando essa equipe aqui na cidade de Casabranca. Ô, Tomás, fala um pouquinho pra gente, né? Quanto tempo vocês estão aí nesse ciclismo aqui na cidade, realizando provas? Eu sei que antes da pandemia você já participava também de etapas da Calanga Bikers, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história aí da SA Ciclismo. Boa noite, Ed. Tudo bom? O ciclismo em Casabranca começou os primeiros jogos regionais que a gente participou foi em 1999, né? A gente não tinha a SA ainda, tinha alguns atletas, a maioria era júnior, né? O Aurélio Bueno, que você já conhece, o Renato Furlani, o Gilson, que deu início à equipe. E desde de lá que a gente vem participando, desde 99, participando de competições, principalmente aqui na região. Depois, o Aurélio virou profissional, foi disputar provas aí em todo o Brasil, e a gente ficou... Alguns pararam, né, por causa de serviço. O ciclismo é um esporte que não dá muito retorno financeiro. Aqui no Brasil, você sabe como que é o esporte amador, né? Tem essa dificuldade. Mas essa prova de Poços, em especial, ela foi uma das primeiras que a gente começou a participar, né, por ser perto da gente aqui e por ter um destaque muito grande. É a primeira prova do ano, do calendário. Ela, além do Calangas, né, quem organiza é a Média Paulista de Ciclismo, junto com a comarca, que é da Prefeitura de Poços de Caldas. E o Leonardo Buozzi ficou em terceiro colocado na categoria Master A, né? Que legal, cara. Parabéns, Leonardo, por ter chegado nessa terceira colocação, né? Conta um pouco pra gente também como foi participar dessa competição, né? Nesse final de semana em Poços de Caldas e como é participar também do ciclismo. Como é que você entrou nesse universo do ciclismo? Boa Sim. tarde, boa noite. Boa noite, Wesley. Boa noite, amigo aí, Tomás Sartori, de Casabranca. E boa noite a todos que vão estar nos ouvindo aí, participando aí desse bate-papo. Wesley, eu comecei a treinar com a equipe há aproximadamente 1 ano e 8 meses, né? Através de um amigo comum nosso, aqui de Vargem Grande, o Ederson, conhecido como Ursão. Ele fez aí a ponte de amizade juntamente com o Aurélio Bueno, né, que é o treinador da equipe, e aí a gente participando de uma prova em São João da Boa Vista. Depois dessa prova fui convidado pelo Aurélio para estar integrando a equipe, estar participando dos treinamentos, né, e desde lá já vem disputando algumas provas, né, juntamente com a equipe, conseguimos, felizmente, alguns pódios também. Em relação a essa prova específica da Média Paulista, né, que é a prova da comarca, lá eu acho que é a 72ª segunda, né, isso. É uma prova que eu não conhecia do trajeto, né, é um circuito lá no centro da cidade, né, de Poços de Caldas, e na categoria nossa, é a categoria Master B, de 40 a 49 anos. Então, na nossa categoria, nós estivemos presentes aí representando a SS Ciclismo. Eu, o Tomás Sartori, o Juliano Lazinho e o Renato Furlani, conhecido Bira, né? E a gente traçou uma estratégia, né, antes de iniciar a prova, conversando já, a gente já traçou uma estratégia de preservar a minha pessoa para tentar uma fuga ou tentar ir para o sprint final para tentar decidir a prova. Então, o Tomás Sartori, o Renato Furlani e o Juliano Lazinho, eles trabalharam juntamente comigo e me preservando, né, guardando as minhas energias para o momento certo aí tá tentando entrar numa fuga, né?
E foi o que felizmente aconteceu. A gente teve uma primeira fuga, mais ou menos com uns 15, 20 minutos de prova, né? Essa fuga não vingou, eu estava nela, mas ela não vingou, logo a gente foi alcançado. Aí, passado uns 25 minutos de prova, foi feita uma nova tentativa de fuga, e essa sim vingou, né? Felizmente, eu consegui entrar na fuga, nós fizemos uma fuga em 5 atletas, né? E conseguimos aí distanciar do pelotão principal, né? E foi essa fuga que acabou sendo a vencedora. E aí a gente fez um trabalho de revezamento, né? Entre os 5 aí, foi 5 pessoas de cada um de uma equipe diferente, né? E até o Adriano, né, que foi, acho que foi o primeiro colocado, o conhecido buraco lá de Poços de Caldas, né, que foi o segundo, eu fiquei com a 3ª posição, o 4º foi o Elvis, né, lá de Santa Bárbara do Oeste, e tem mais o 5º colocado aí, que é da equipe lá do Pulim, e a gente conseguiu aí, felizmente, levar essa etapa da categoria aí, esses 40 mais aí, e decidimos aí no sprint final. Aí no sprint final eu fiquei com a 3ª colocação. Então, assim, para mim foi uma experiência muito grande, né, de estar podendo participar dessa prova bem tradicional na nossa região, né, e tive a felicidade de contar com o trabalho, né, da equipe, foi fundamental aí para alcançar esse bom resultado, né, porque sozinho a gente não consegue nada, né, a equipe trabalhou certinho, a gente fez já traçamos uma linha de estratégia, né, e felizmente deu certo a estratégia traçada aí, e conseguimos aí um pódio, né, e um bom resultado para a Casa Branca, né. Com certeza. Agora, Tomás, por exemplo, nós temos essas categorias, né? Cada um disputa na sua categoria, ou Isso. seja, individualmente, mas, como o Léo disse, né, o coletivo é muito importante, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente desse coletivo, que não é somente ir lá e apoiar o companheiro e tudo mais. Tem a questão do treinamento, vocês juntos ali no treinamento, um incentivando o outro, né? Traçando ali uma estratégia um para o outro. Explica para a gente como é que funciona esse treinamento de vocês. Isso, o ciclismo ele parece, né, um esporte individual, mas não é. Como o Léo comentou, a gente tem a leitura do trajeto do circuito, e de acordo com a leitura, né, circuito plano, um circuito com subida, um circuito curto, mais longo, ou de maior resistência, aí a gente tenta adequar e fazer a estratégia para o atleta melhor, que esteja mais adaptado com aquele circuito. No caso do Leonardo, o circuito favorecia, entre nós 4, ele é o que está melhor preparado, melhor para aquele circuito, então a estratégia foi montada em cima dele. O que faz com que o ciclismo seja coletivo, no geral, é a parte do vácuo, né? As pessoas que estão acostumadas com o ciclismo, que elas vivenciam isso, o vácuo ele é muito importante. Então, você utiliza disso, não só com a equipe, mas com o adversário. Como o Léo falou, na hora que eles estavam em 5 escapados, eles formaram uma equipe, né? Então, eles revezavam entre si, mesmo sendo um de cada cidade, mas se eles não tivessem feito esse trabalho, eles não teriam aberto uma distância significativa do pelotão. Então, o revezamento que ele citou é justamente isso. Aquele que vai na frente, ele gasta uma energia maior do que o que a gente fala de roda, né? Que é o que ele está sendo protegido pelo atleta que vem à dianteira, ele se protege do vento. Então, você traça essa estratégia, igual o caso que ele falou de poupar, ele fica no meio do pelotão, ele fica se poupando, ele fica protegido do vento, e caso haja necessidade de algum atleta da cidade buscar alguma fuga ou gastar um pouco mais de energia, gasta entre a gente e deixa ele poupando lá para uma possível fuga no meio da prova ou uma possível chegada, um sprint no final da prova. Muito bem. Agora, falando mais sobre os treinamentos, né? Ô, Léo, você que é de Vargem, você vem até Casa Branca treinar com a galera ou vai de encontro na pista? Como é que vocês fazem esses treinamentos também? Porque eu sei que eu sempre vejo Tomás aqui na Vicinal Tambaú, treinando, né? Como é que funciona também essa questão aí, vocês se encontrando, treinando? É ali pelo acostamento das rodovias? Conta pra gente. Sim, Wesley, a gente realiza, né, treinamento quase que diariamente, né, praticamente de 5 a 6 dias da semana, a gente está
a gente está pedalando, né? E a maioria dos nossos treinos são treinos individuais, né? Aí, assim, aos finais de semana, geralmente a gente se encontra aos sábados à tarde, né? O nosso ponto de encontro é ali perto da Argésia, ali naquele posto ali perto da Argésia, né? E às 14 horas, geralmente, saem os treinos ali, a partir dali, né? O nosso treinador, o Aurélio Bueno, né? Ele antes de a gente sair, ele já explica como vai ser a metodologia do treino, né? E ele procura sempre variar na questão de estímulos, né? Mudança de terrenos, para estar trabalhando, às vezes, um pouco mais de subida, às vezes um pouco mais de situação de plano, né? E dependendo também com a característica das provas de ciclismo que vão surgindo, né? Então, conforme vão aparecendo as provas, ele já vai traçando estratégias de treinamento, né? Para isso. E a gente treina de forma bem dedicada, Wesley, durante a semana, para no final de semana, no coletivo, né? A gente colocar em prática aquilo que a gente desenvolveu de forma individual, muitas vezes, né? E os treinamentos são bem duros mesmo, bem duros. Ali a gente costuma brincar, é onde a criança chora e a mãe não vê. Aliás, até é uma ideologia da equipe de estar trabalhando de forma bem dura no treino, para no dia da prova você trabalhar de forma mais tranquila um pouco. É claro que a gente sabe que as provas são duríssimas, mas se a gente se preparar bastante, a gente vai ter uma possibilidade, né, de exercer um bom trabalho no dia das competições, né? Então, os treinamentos são mais ou menos dessa forma, e às vezes são divididos equipes, a quantidade de atletas dividimos por equipes, os próprios atletas, para fazer estímulos diferentes, né? E os treinos costumam ser bem dinâmicos e extremamente duros. E quantos quilômetros, mais ou menos, vocês fazem de treinamento por dia? Wesley, isso varia bastante. Depende um pouco do ciclo de treinamento que a gente está fazendo, né? E dos estímulos que a gente está trabalhando. Mas, assim, a maioria dos atletas, a gente está saindo de um período chamado período de base, que é o período que a gente trabalha com maior volume, né, de quilometragens, né? E com baixa intensidade de esforço, né? A maioria dos atletas da equipe está acabando de sair disso aí. A gente faz isso aí, geralmente, no começo do ano, para preparar o nosso corpo para as provas e para os estímulos que vão ter, né? É como se fosse um alicerce de uma casa, né? Uhum. Então, a gente faz o alicerce no começo do ano e depois a gente vai edificando a casa. Mas mais ou menos, assim, no mínimo, quantos quilômetros, assim, no mínimo, que vocês fazem? Não, pelo menos isso a gente tem que fazer. Então, assim, na época de base, varia, como diz, até tem, assim, a gente começa as semanas fazendo, às vezes, 50, 60 quilômetros por dia, depois vai subindo. No final, por exemplo, da base, a gente estava fazendo 100 quilômetros por dia, praticamente. A gente, ao final da minha base, eu terminei fazendo 615 quilômetros numa semana. E aí, assim, aí depois de terminada a fase de base, aí gira mais ou menos em torno de, varia um pouco de atleta para atleta, mas geralmente a gente faz de 250 a 350 quilômetros, 400 quilômetros por semana, né? E os treinos de sábado, geralmente, eles giram em torno de 80 a 110 quilômetros, mais ou menos, né? Só que aí, esses treinos geralmente são de alta intensidade mesmo. São quase que um simulado de prova, e todo sábado a gente tem uma emoção aí diferente. Agora, Tomás, você já pedalou, assim, a quantos quilômetros, assim? Qual foi o teu máximo ali de quilometragem? Até onde você foi? O Léo falando aí que 400, 500 quilômetros por semana aí, mas num dia, você chegou aí a quantos? Eu sempre gostei de distância, né? É que agora o corpo já também não é o mesmo, né? De quando é mais jovem, e o tempo também não. Mas antigamente eu gostava de sair, acordar de manhã e voltar à noite. Teve até uma situação que eu voltei, minha mãe já tinha ligado para a Polícia Rodoviária, SAMU, a gente tinha ido para Campinas, e Campinas bate e volta. Pertinho, hein? Pertinho, mas foi bate e volta. Na época era um trevo diferente do que tem lá hoje, mas quando eu morava em Campinas, ia muito para Campinas de bike. Quando eu morei em Araraquara, também ia pedalando e voltava pedalando. Mas o meu maior foi, tirando 24 horas, né, que deu 440 e poucos quilômetros,
que eu e o D, acho que a gente fez, num treino foi quando eu fui para São Carlos. Fui e voltei de São Carlos, deu 230 e alguma coisa. É muita Foi, coisa. Você citou 24 horas aí, né? Realmente, esse aí foi sem dúvidas, né? não, esse A foi a maior maior distância. quilometragem, né? Embora É, não seja uma distância grande, porque como viajar, né, de cidade em cidade, mas é em volta ali, girando uma praça, né, a ciclovia, é. 24 horas ali na ciclovia. Cara, como é que é participar disso? Como é que é fazer isso? O É, 24 horas? essas 24 horas aqui. Eu lembro que acho que na última edição teve chuva, choveu pra caramba, meu. Acho que sei lá, Na né? primeira edição não choveu. Na primeira edição, na verdade, a gente iniciou com chuva, mas depois o resto foi sem chuva. É, a gente começou num ritmo que eu nunca tinha feito, né? Nem eu, nem o D. O Miguel Madalena, ele é de Pirassununga, ele veio ajudar a gente, ele já tinha participado. Então, ele que se ditou o ritmo, parte de pausa para alimentação, hidratação, ele que ditava. O meu maior, que eu senti, né, individual, para mim, a maior dificuldade foi às 3 horas da manhã. Porque, por incrível que pareça, mesmo pedalando, o corpo foi desligando. Foi dando um sono, mesmo pedalando, sabe? Então, aquela de quase dormir em cima da bicicleta mesmo. Mas depois, não só eu, tinha mais atletas lá, o Miguel, o Gustavo estava lá, a mãe do Gustavo, a Kênia. Então, a gente falou, todo mundo está com sono, mas a gente tem que botar para andar. E a gente reuniu, colocou um ritmo mais forte durante 1 hora e meia, até chegar umas 5h30 da manhã, aí já era a hora de acordar, despertar mesmo, o corpo foi despertando. Aí depois foi mais tranquilo. E com Não chuva? estava tão calor também, né? Então isso ajudou. Como é que é com chuva? Porque choveu pra caramba aí na última edição. A segunda edição choveu. E, inclusive, É pior? mesmo sendo em dezembro, fez bastante frio. E eu particularmente não gosto de pedalar com chuva, né? Mas o pessoal ficou lá, a gente ficou esperando a chuva passar, escondia um pouquinho, pedalava um pouquinho, mas com chuva eu não gosto. Eu acho que até o corpo quente com a chuva fria, para mim tem gente que gosta, né? Mas eu não gosto. Eu Muito prefiro bem. sem chuva. E é uma ideia muito bacana, esse desafio 24 horas, né, que reúne ali alimentos, brinquedos, né, e é um desafio também de saúde, também como eu posso dizer, de tentar algo a mais, né, do objetivo ali, do que você faz no dia a dia. Um desafio realmente Isso, para si é só mesmo, né? para acrescentar, nas 2 edições a gente teve o apoio do Loucos por Corrida, isso ajudou bastante. Sim, Loucos por Corrida e Correndo para as Colinas. O pessoal que compete, né, o pedestrianismo, eles ajudaram bastante. verdade. Isso foi de grande ajuda para a gente lá. Então, é porque é isso, né, Tomás? Começou com uma coisa de ciclismo, mas aí virou algo muito Todo mundo maior, né? aderiu. Não, Virou o algo pessoal muito ajudou maior. bastante. Todo mundo que gosta de caminhar, que faz Isso. corrida, né? O pessoal do pedestrianismo aí participando. Isso é muito legal, muito bacana mesmo essa ideia. E esse ano tem mais? Esse ano, vamos ver. A gente queria diminuir para 12 horas, né? A gente, conversando com o D, porque na parte da madrugada, a gente ficava... não tinha participação do público, né? Que a gente pensava que fosse ter. O primeiro ano tinha pandemia, então teve mais, né? O pessoal não saía de casa, não tinha loja aberta, não tinha o comércio todo fechado, então teve uma maior adesão do público. Já na segunda edição, com... tudo já funcionando, né, as cidades da região com eventos, então não teve uma grande participação na parte da madrugada. Então a gente está bolando aí para fazer 12 horas, e aí com medalha, né, hoje em dia tem o Strava, que você tanto consegue seguir o treino, ter uma referência tanto no ciclismo, como caminhando, correndo, então a gente quer fazer uma competição pelo Strava, né? Lógico que não uma competição um contra o outro, mas individual da pessoa conseguir lá os 12 horas em cima da bike, ou caminhando, ou correndo.
E acho que vai ser interessante. Vamos ver se para dezembro Legal. E aí teremos você novidades. volta para falar aqui com a gente sobre esse É, eu desafio. lembro que a gente foi lá divulgar. O Léo já participou desse desafio, Léo? Não, eu sou um ciclista também que gosta de grandes distâncias, mas ainda não participei. Quem sabe esse ano eu vou ter oportunidade, né? Não, vai ter que vir. Já tá falando aqui para todo mundo, ó, vai ter que Sim, vir agora. sim. Eu participei de duas provas de longa distância já, em competição chamada Audax, uma prova bem conhecida com as pessoas que praticam grandes distâncias, né? Eu participei com o Rodrigo Bonatti, né, que é da equipe também de ciclismo, ele é de São João da Boa Vista, né? Ele é da equipe SA também. Então, nós participamos a primeira vez, foi no ano de 2021, a gente participou de uma prova de 200 quilômetros, né? E foi de Poços de Caldas até Pouso Alegre. Foi um bate-volta. E aí, o ano passado, nós disputamos uma prova de 300 quilômetros, no Audax 300 quilômetros, a gente aumentou um pouquinho mais a distância, e aí a gente saiu de Mogi-mirim, e nós viemos até aqui no Trevo de Mococa. E agora, esse ano, o projeto é disputar o Audax 400 quilômetros, que vai ser em maio. Se Deus quiser, né, eu vou contar com a participação de alguns da equipe também, para esse desafio aí. Vai ser um desafio bem duro, a gente já sabe, 400 quilômetros aí em competição é bem duro. Boa. E a parte da subida também é mais complicadinha, né, Tomás? Subida sempre é difícil, né? Você tem que diminuir a marcha ali, pedalar mais. Explica pra gente também essa questão da subida. Qual que é a dificuldade? Só acrescentando, se for pegar em relação de esforço, o que o Léo fez é mais difícil em termos de esforço do que o nosso 24 horas, que foi ali na ciclovia, que a elevação total, o acúmulo de elevação foi muito baixa. Uhum. Já as provas do Audax, que o Léo disputa, é um acúmulo significativo. Mas a subida, ela é muito decisiva, principalmente em etapas, né, em provas de circuito em estrada, porque a parte do vácuo já não é tão significativa, né, quanto num trajeto plano. Na subida, esse vácuo, essa proteção que o atleta atrás tem do vento, ela cai bastante, e tem a relação peso-potência. Então, o Léo sobe melhor do que eu, mas a gente fala corpo seco. Os corpos secos aí, eles levam vantagem, porque a relação peso-potência deles é maior do que a nossa. Então, uma subida curta não faz tanta diferença, mas uma subida mais longa, uma serra, acaba pesando para a gente que tem um peso, uma massa maior, né? Mesmo usando marcha, viu, Wesley? A marcha ajuda bastante, mas o esforço também é maior. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, os mais magrinhos são melhores ali, tem mais vantagem na subida. Mas na descida, quanto mais pesado você tá, mais velocidade você pega ou não? Sim. Então, aí o na peso descida, ajuda os gordinhos na descida. levam vantagem, é isso? Mas vamos pegar assim, uma mesma subida e a mesma descida, como se fosse um circuito. Você leva 5 minutos subindo e 30 segundos descendo, então não compensa. Não dá tempo de recuperar e você já tem que fazer um esforço por um tempo maior novamente. Muito então bem. A gente acaba sofrendo. Tá certo. Agora, ô Tomás, eu tô vendo a camisa de vocês aí, o Léo, o Tomás Sartori aqui. Vocês estão quase parecido com o macacão de Fórmula 1 aí, cheio dos patrocínios, né? Conta um pouco pra gente essa galera aí também que tá patrocinando vocês aí nesse circuito, né? Na equipe de ciclismo, em várias provas que vocês participam. Isso, a SA tem bastante patrocínio, graças a Deus, né? A gente conseguiu. As inscrições, elas têm um custo significativo. Então, você pegar 2 provas ao mês com inscrição e transporte, acaba pesando. Então, os patrocínios ajudam nisso, né? E a prefeitura também, ela está ajudando com o transporte. Impostos, ela deu transporte para a gente, deu alimentação. Então, isso ajuda bastante. Eu vou te passar os nomes depois, se eu começar a falar aqui, vai faltar. Então, eu vou te passar depois, na hora que você for transmitir, você cita, fazendo favor, porque, graças a Deus, igual eu falei, tem bastante. Mas ajudam nessa parte.
parte de custeio de inscrição. E a prefeitura está ajudando na parte de transporte. A gente vai passar um calendário para eles já se programarem também com van, micro-ônibus, dependendo da quantidade de atletas aí, para já ficar disponível para a gente nas provas. Legal, bacana. Isso é bom, né? É importante e agradecer todo mundo que incentiva o esporte, né, cara? Esporte muda vidas, né? É saúde, tira a criançada das drogas, de coisa ruim aí nesse mundão. É muito importante mesmo, né? Molda o caráter da pessoa. Muda. Inclusive, igual eu falei, quando a gente começou, o pessoal era 18, 17, 16 anos. E a gente vem até hoje. Só que a tristeza nossa não é a gente permanecer até hoje, a tristeza é não renovar. Então você vai, não estou falando no caso do Léo, mas estou falando de renovar em sentido de criança, de jovens, né, que não se interessam pelo esporte. É um esporte caro, mas hoje você tem acesso, não precisa já começar com uma bike de competição, você tem acesso a um equipamento, mesmo não sendo a nível de competição, mas para você começar a praticar, e aí tomando gosto, né, você pode, hoje o pessoal ajuda bastante, é mais acessível você obter um equipamento para competição do que antigamente. Só que é muito difícil. Desde quando a gente começou e a gente saiu, os nossos atletas do júnior, não se formou mais equipe. Júnior, feminino também, a dificuldade nossa é grande, tem bastante feminino pedalando, mas não interessam muito pela competição, né? É mais lazer, né? É mais lazer. Eu já conversei com o Serginho da prefeitura, a gente precisa botar em prática de montar uma escolinha, né? Porque a criança que quer praticar o seu futebol, o vôlei, basquete, ela tem onde? Tem escola, né? Tem professor. E a criança que quer praticar o ciclismo, ela não acha onde. As estradas não é apropriado, né? Eu e o Léo, a gente sabe como que é. Mesmo no acostamento, às vezes, na maioria das vezes, o erro não é nosso. Lógico que tem alguns ciclistas que andam na contramão, que acham que também pode fazer o que quiser, não tem deveres, né? Mas tem. Então, você levar uma criança inexperiente para uma estrada é perigoso. Mas achar uma mugiana lá, que agora tem como pedalar em volta do campo, montar uma escolinha, dar um equipamento, um capacete, uma bicicleta para dar início lá e ter um professor que ajude nisso. A gente vai montar esse projeto aí, vai pôr em prática. Muito legal, muito boa ideia, né? Muito boa ideia. Se tivesse incentivo aí, acho que a criançada, como você falou, é um esporte caro, mas não precisa começar com equipamento de primeira linha, né? Pode começar. Meu pai tá com equipamento. É primeira linha. Barra Forte é primeira linha, né? Aquelas calóis. Barra Forte é top. Tá com 50 anos andando de Barra Forte aí. O homem é brabo, viu? Não dá manutenção. Não dá. Ô, Léo, mas é por amor também, né, cara? Fazer essa atividade, fazer o esporte também é por amor, né, cara? É a paixão que move, né? Sim, com certeza. Eu, particularmente, comecei bem tarde no ciclismo, né? Atualmente estou com 45 anos e eu comecei no ciclismo com 40 anos. E foi até, né, eu até me emociono de contar porque foi minha filha que me incentivou a andar de bicicleta. Eu ensinei a minha filha a andar de bicicleta e aí quando ela tirou as rodinhas, né? Aí ela me falou, papai, agora está na hora do senhor ir comigo, né? E eu muito sedentário na época, muito acima do peso mesmo, né? E aí eu arrumei uma bicicletinha lá e comecei a pedalar, né, com ela. E passado algumas semanas, eu resolvi aí pegar a rodovia, né, arriscar um pouquinho mais. E aí foi pegando mais gosto pelo esporte, foi melhorando. Até um dia eu encontrei até a própria equipe, né? A equipe quase que passou feito uma locomotiva por mim, na época eu não conhecia ninguém, né? Mas eu tava lá bem devagar lá, a equipe passou a milhão do meu lado e eu fiquei olhando até a equipe passar, até lembro dessa imagem ainda, passar por mim, eu olhei, nossa, que coisa bonita, né? Uma equipe grande passando,
tinham mais de 10 atletas naquele dia lá, era um sábado também à tarde, e eu nem sabia que equipe que era, mas eu achei muito bonito aquilo até, e jamais também ia saber que um dia eu poder participar dessa equipe, né? E aí depois fui aumentando, né, os treinos, saí da mountain bike aí, comprei uma bicicleta de estrada, né? Comprei uma road bike, e aí passei uns 2 ou 3 anos aí passeando de bicicleta, e depois sim, aí eu comecei no gosto mesmo e para começar a treinar. Aí eu comecei a fazer alguns treinamentos mesmo, e hoje a gente já sai já com mentalidade de treinamento, né? Mas o esporte, como você disse, o Tomás também, ele é transformador, né? Ele transforma, ele molda a gente, ele une pessoas, ele traça elos de amizade, e são coisas que a gente vai vivenciando no dia a dia e enriquece muito a nossa vida, né? E quantas e quantas pessoas que a gente sabe que mudou de vida depois que começou a andar de bicicleta, qualidade de vida, ele aumenta a produtividade no trabalho, então é tudo de bom. Muito bacana. E tem até um vídeo que fala que o ciclista atrapalha o comércio, de um lado, porque ele não vai no médico, quase não vai no médico, dá pouco gasto na farmácia, né? Por um lado, tem esse lado que é verdade. A gente gasta na bicicletaria bastante, né? Mas, por outro lado, felizmente, a gente, né, o condicionamento nosso nos poupa, né? E proporciona uma qualidade de vida muito boa, né? Então, o esporte, né, como o ciclismo, é algo muito bom. Eu costumo sempre dizer, para quem vai começar, às vezes eles veem algum vídeo nosso, falam, nossa, mas eu nunca vou andar igual vocês, né? E tem até um amigo nosso que fala, não existe ciclista bom, existe ciclista bem treinado. Então, tudo com o treino se desenvolve, né? E a bicicleta, ela é muito democrática. Ela te aceita do jeito que você é. Se você quiser pedalar devagar, ela vai. Se você quiser pedalar mais forte, ela também vai. Você vai no seu ritmo, né? Com o passar do tempo, você vai melhorando o condicionamento físico, vai mudando o hábito alimentar, e a sua vida vai se transformando aos poucos. Muito bom. Ninguém começa já lá no alto nível e nada nessa vida, né? Tudo vai aos poucos, vai aprendendo e é isso. E não é fácil. Tem que ralar, tem que ter objetivo, tem que treinar. E vocês são exemplo, cara. Pô, Tomás conheço já faz tempo. O cara realmente trouxe o ciclismo aqui para a cidade em termos das pessoas olharem para ele, verem o que ele está fazendo. O Léo também mudando de vida, né? Pô, que legal, que bacana mesmo. Parabéns para vocês, né? A gente fica muito contente aí de ter essa equipe aqui na cidade, tá nos representando aí nos eventos. E Tomás, qual o próximo campeonato, a próxima competição que vocês vão participar? A gente tem uma prova em Pirassununga, é isso, né, Léo? O Léo tá por dentro também. Exatamente, dia 26 agora. Dia 26, cidade de Pirassununga, e depois a abertura da Média Paulista em Mogi Guaçu. Vão ser 2 etapas, uma no sábado à noite e uma no domingo de manhã. Inclusive, a gente quer trazer, Casabranca nunca teve, né, uma prova de speed. Teve mountain bike já, né? Já teve de mountain bike, foi em 96. E acho que é porque... Eu lembro porque era lá... No Bosque teve, mas eu lembro que teve uma válida pelo ranking, porque eu estava no time de guerra, e a gente teve que fechar o circuito lá, que foi em 96, e aí veio o pessoal da equipe da Calói. Eu lembro que foi um evento bem bonito, porque largou em frente à igreja matriz, e tinha tudo que a gente vê hoje, né, esses balão, esses infláveis, assim, tinha na época, mas na época eu não conhecia muito do esporte. Mas de speed nunca teve, e a gente quer trazer, vamos ver se a gente consegue para outubro, que já junta com o aniversário da cidade, faz um evento bem bacana e bem bonito. E aí é etapa profissional, como é que funciona? Da Média Paulista, isso, ela é um campeonato por pontos, né? Ao total não sei quantas etapas são, mas tem sim a pontuação final ao final da somatória de todas as etapas. E a gente vai ver se consegue no mesmo estilo, de trazer uma prova no sábado à noite e no domingo de manhã. Já conversei lá com o responsável pela Média Paulista, e a gente vai sentar para conversar com o responsável
do esporte aqui na cidade. Legal, poxa, bacana. É isso aí, trazer bastante coisa aqui para nossa cidade, movimentar, colocar essa galera para praticar esporte, trazer galera que é exemplo, né, para que as pessoas venham e achem legal, a criançada, né? Isso é legal demais. Tomás, muito obrigado pela participação aqui no nosso bate-papo, né? O Léo também. Vou começar com o Tomás aqui. Brigadão, Tomás. Eu que agradeço, viu? Agradeço a oportunidade. Você sempre abre espaço para a gente, não só no esporte, mas em eventos também de geral, né? De apoio aí, de eventos beneficentes. E você sempre apoia, chama a gente, vem na rádio, vamos conversar, vamos mostrar para o pessoal aí que vocês estão aprontando dessa vez. Então, eu agradeço muito, viu? Eu sei da sua competência e eu sei que você é um comunicador que passa o que a gente quer transmitir. Muito obrigado, viu, Wesley? Eu que agradeço pelas palavras aí, Tomás. Léo, brigadão também, parabéns aí, cara. Wesley, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar falando um pouco de ciclismo, né, divulgando o nosso esporte aí para Casa Branca e toda a região, né. Agradeço aí o colega amigo Tomás Sertori, né, e eu fiz um rascunho aqui, se me permite, eu tenho o nome dos nossos patrocinadores, se puder falar. Olha. A gente está contando, o Tomás já ressaltou até, com o apoio, né, da Prefeitura Municipal, ela até levou a gente, custeou nossa viagem, inclusive lanche, alimentação e hidratação dos atletas, né, nesse primeiro evento, e agradecer até a Prefeitura aí na pessoa do Serginho, né, do Departamento de Esportes, né, que está empenhado aí em ajudar a nossa equipe. Nós contamos também com os patrocinadores Delícia Natural, Lanches Naturais, Autopeças Dias, Drogaria e Manipulação Seiva Flora, o Gilson da Veterinária, que também é atleta conosco, o Escritório Contábil São José, Toque Solar Painéis Fotovoltaicos, do nosso amigo aí, Tomás Sertori, FBC Personalité Soluções Empresariais, Acredisan, Actrafo, Brochado e Colombini, Elétrica e Serviços, Produtos para Irrigação, a Big Papelaria, a Sorveteria Cuca Fresca, o Dragone Construtora, Braspós, Hortifruti Anderson e Ederson e a Grampac. Então, mais uma vez aqui, meu muito obrigado pela oportunidade, Wesley, e não só eu, mas toda a equipe SA Ciclismo está à disposição, o que precisar a gente está disponível aí.